Havia músicas que você escutava e esquecia. Mas havia aquelas que pareciam lembrar de você. Naquela tarde comum, em meio ao movimento apressado da cidade, algo extraordinário aconteceu. Clara não estava procurando nada especial. Caminhava distraída, com os pensamentos longe, carregando dentro de si aquela sensação silenciosa de que algo faltava, embora não soubesse exatamente o que. Até que ela ouviu uma melodia. Suave. Antiga. Quase esquecida pelo tempo. O som vinha de um pequeno antiquário escondido entre duas lojas modernas. Não era alto. Não era chamativo. Mas tinha algo impossível de ignorar. Clara parou. Seu coração acelerou. Uma emoção inexplicável tomou conta dela, como se aquela música estivesse tocando não apenas em seus ouvidos, mas dentro de sua alma. Sem entender o motivo, ela atravessou a rua, como se estivesse sendo guiada. Cada passo parecia inevitável. Cada nota, um chamado. Ao entrar no antiquário, o mundo lá fora pareceu desaparecer. O cheiro de madeira antiga, o leve render do chão, os objetos cheios de história, tudo contribuía para uma atmosfera quase mágica. E então, ela ouviu um antigo toca-discos, girando lentamente, como se estivesse aguardando por alguém. A música vinha dali. Clara se aproximou, com os olhos marejados, sem saber por quê. Seu peito apertou. Era mais do que emoção. Era saudade. Mas, saudade de quê? Ou de quem? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael também parou. No meio de uma reunião importante, cercado por vozes e números, ele simplesmente não conseguiu continuar. Algo o interrompeu. Não foi um som real. Foi uma lembrança. Uma melodia que surgiu em sua mente de forma inesperada, a mesma melodia. Ele levou a mão ao peito, confuso. Aquilo não fazia sentido. Ele nunca tinha ouvido aquela música antes, ou pelo menos era o que acreditava. Mas então, por que sentia como se conhecesse cada nota? Como se aquela música fosse parte de sua história? Sem conseguir ignorar o impulso, Rafael pediu licença e saiu. Ele precisava entender. Precisava encontrar aquilo. De volta ao antiquário, Clara fechou os olhos. E, por um instante, imagens surgiram. Luzes suaves. Um salão antigo. E alguém, tocando aquela mesma melodia. Seu coração disparou. Ela abriu os olhos, assustada. Isso não pode ser real, sussurrou. Mas no fundo, algo dentro dela dizia o contrário. Porque algumas conexões não começam nesta vida. E algumas músicas não são apenas músicas. São memórias. De almas que um dia se encontraram. E que estão prestes a se reencontrar novamente. Capítulo 2 – O nome que ecoava no tempo. Algumas sensações não se explicam. Elas apenas retornam. Clara ainda estava parada diante do toca-discos quando a música terminou. O silêncio que veio em seguida não era vazio. Era inquietante. Como se algo tivesse sido interrompido antes do tempo. Ela respirou fundo, tentando se recompor, mas o coração ainda batia acelerado. Aquela emoção não diminuía, ao contrário, parecia crescer. Você também sentiu, não foi? A voz suave veio de trás do balcão. Clara se virou. Era um senhor de aparência tranquila, com olhos profundos e um leve sorriso, como alguém que já sabia mais do que dizia. Essa música, Clara hesitou, ela é diferente. O homem assentiu lentamente. Nem todos conseguem ouvi-la de verdade. Clara franziu levemente a testa. Como assim? Ele caminhou até o toca-discos, desligando-o com cuidado, como se estivesse lidando com algo precioso. Esse vinil não toca para qualquer pessoa. Ele aparece, quando precisa ser ouvido. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aparece? Sim.
Ele respondeu com naturalidade, e sempre traz alguém junto. Antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, a porta do antiquário se abriu. O sino suave ecoou pelo ambiente. Clara virou o rosto, quase automaticamente. E então, aconteceu. Seus olhos encontraram os dele. Rafael. Por um instante, o tempo simplesmente parou. Nenhum dos dois falou. Nenhum dos dois se moveu. Mas algo intenso aconteceu naquele silêncio. Era como se reconhecessem. Não pelo rosto, mas pela alma. O coração de Clara acelerou ainda mais. E Rafael sentiu exatamente o mesmo. Ele não sabia explicar por que entrou naquele lugar. Apenas seguiu o impulso. Aquela melodia que invadiu sua mente parecia ter guiado seus passos até ali. E agora, fazia sentido. Ou pelo menos, começava a fazer. Rafael tentou falar, mas a voz falhou por um instante. Acho que conheço você. Clara respirou fundo, com os olhos ainda presos nos dele. Eu ia dizer a mesma coisa. O silêncio voltou. Mas agora, carregado de emoção. De reconhecimento. De algo muito maior do que qualquer explicação lógica. O senhor atrás do balcão observava em silêncio, como se estivesse assistindo a algo que já conhecia. Finalmente, murmurou, quase inaudível. Clara desviou o olhar por um segundo, tentando recuperar o controle. Isso é estranho, ela disse, com um leve sorriso nervoso, eu nunca te vi antes. Nem eu, respondeu Rafael, mas, parece que já esperei por você. As palavras ficaram suspensas no ar. E, naquele instante, algo mudou dentro deles. Como se um ciclo estivesse sendo retomado. Como se um reencontro tivesse acabado de acontecer. Mas nem tudo seria simples. Porque algumas histórias de amor não voltam apenas para continuar. Elas voltam para serem curadas. E às vezes, para enfrentar o que ficou inacabado. Capítulo 3 – A melodia que revela o invisível. Alguns encontros despertam curiosidade. Outros despertam lembranças. E havia aqueles que despertavam verdades que ainda não estavam prontas para serem reveladas. Clara e Rafael ainda se olhavam, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Mas, dessa vez, algo mais profundo começou a acontecer. Não era apenas a conexão. Era intensidade. Como se cada segundo ali estivesse abrindo uma porta invisível dentro deles. Isso não é normal, Clara disse, quase em um sussurro. Rafael concordou com um leve aceno. Não é mesmo, mas também não parece errado. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era carregado de significado. Como se ambos estivessem tentando lembrar, ao invés de entender. O senhor do antiquário observava, atento. Então, sem dizer nada, ele voltou até o toca-discos. Colocou novamente a agulha sobre o vinil. A música começou outra vez. Mas dessa vez, algo mudou. Assim que as primeiras notas ecoaram, Clara levou a mão à cabeça. Imagens vieram com mais força. Não eram apenas flashes. Eram cenas. Mais nítidas. Mais reais. Um salão iluminado por velas. Vestidos antigos. Pessoas girando lentamente ao som daquela mesma melodia. E então... ela. Clara, mas não como agora. Seus cabelos estavam diferentes. Sua roupa era de outra época. Seu coração disparou. Eu já estive aqui, ela murmurou, assustada. Rafael deu um passo à frente, também afetado. Eu também. A voz dele saiu carregada de emoção. Seus olhos se fecharam por um instante. E então... ele viu. Um piano. Suas mãos sobre as teclas. Aquela melodia, nascendo ali. E alguém, observando. Alguém que ele reconhecia. Clara. Mas não a Clara de agora.
Outra versão. Outro tempo. Outro encontro. Rafael abriu os olhos rapidamente, respirando fundo. Eu toquei essa música. Clara o encarou, com os olhos cheios de lágrimas. E eu ouvi. O silêncio voltou. Mas agora, não havia mais dúvida. Aquilo não era imaginação. Era memória. O antiquário parecia pulsar ao redor deles, como se guardasse aquele momento há muito tempo. Como se estivesse esperando por aquilo. Nem todas as histórias terminam quando parecem acabar, disse o Senhor, com voz calma. Eles olharam para ele. Algumas apenas aguardam o momento certo para continuar. Clara sentiu um arrepio. Isso quer dizer que, nós já se encontraram antes, completou o homem. Rafael respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas, por que não lembramos? O Senhor sorriu levemente. Porque algumas lembranças só retornam quando o coração está pronto. A música continuava. E com ela, mais sentimentos surgiam. Mas, junto com as lembranças, veio algo inesperado. Uma sensação diferente. Um aperto. Uma dor leve, mas profunda. Clara levou a mão ao peito novamente. Não foi só amor, ela disse, com a voz trêmula. Rafael sentiu o mesmo. Não, não foi. Seus olhares se encontraram outra vez. E naquele instante, ambos compreenderam algo importante. Eles não estavam ali apenas para se reencontrar. Havia algo mais. Algo que não terminou bem. Algo que precisava ser resolvido. Porque algumas histórias de amor não retornam apenas para serem vividas novamente. Elas retornam para serem transformadas. Capítulo 4 – O que ficou inacabado. Nem toda lembrança vem para consolar. Algumas vêm para revelar o que ainda dói. A música continuava tocando suavemente no antiquário, mas agora, cada nota parecia carregar um peso maior. Clara se afastou alguns passos, tentando recuperar o equilíbrio. Seu coração estava confuso. As imagens que haviam surgido não eram apenas belas. Elas traziam algo mais. Algo que apertava. Tem alguma coisa errada, ela disse, com a voz baixa. Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Eu senti também. O olhar dele se perdeu por um instante, como se buscasse algo dentro de si. Não foi só um salão, não foi só música. Clara o encarou. O que você viu? Rafael hesitou. Respirou fundo. E então disse. Eu vi você, indo embora. O silêncio caiu entre eles. Pesado. Denso. Clara sentiu o peito apertar. Indo embora. Rafael assentiu lentamente. E eu, fiquei. A dor na voz dele era real. Profunda. Como se não fosse apenas uma lembrança, mas uma ferida. Clara fechou os olhos por um instante. E então veio outra imagem. Mais intensa. Mais clara. Ela, correndo. O vestido antigo levantando com o movimento. Lágrimas no rosto. E uma sensação esmagadora de culpa. Clara levou a mão à boca, surpresa. Eu fui embora, ela sussurrou. Rafael abaixou o olhar. E eu não consegui impedir. A música parecia acompanhar aquele momento, como se contasse a história junto com eles. O antiquário, silencioso, parecia ouvir. Mas por quê? Clara perguntou, com a voz embargada, por que eu faria isso? O Senhor, que até então observava em silêncio, se aproximou. Porque nem sempre o amor é suficiente, quando existem medos maiores que ele. Clara sentiu um arrepio. Medo? Sim, ele respondeu com calma, medo de perder, medo de sofrer, medo de não ser suficiente. Rafael fechou os olhos por um instante. Eu senti isso, ele disse, como se algo tivesse nos separado, antes que pudéssemos lutar. Clara olhou,
com os olhos marejados. Eu senti que eu precisava ir. E eu senti que você não devia, completou ele. Os dois se encararam. E ali estava. A verdade começava a se revelar. Não era apenas um reencontro romântico. Era um reencontro com escolhas. Com consequências. Com sentimentos que não foram resolvidos. Clara respirou fundo, tentando entender. Então, nós não terminamos juntos? O Senhor fez uma leve pausa. Não como deveriam. O coração de Clara apertou. E agora? O olhar do homem era sereno, mas profundo. Agora, vocês têm a chance de fazer diferente. A música começou a desacelerar. Como se anunciasse uma transição. Um novo momento. Rafael deu um passo em direção a Clara. Mais próximo. Mais presente. Eu não quero repetir isso, ele disse, com sinceridade, seja o que for, eu não quero perder você de novo. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Mas, dessa vez, havia algo diferente. Não era apenas emoção. Era consciência. Talvez, ela disse, suavemente, a gente precise entender o que nos separou, antes de tentar ficar. Rafael assentiu. Porque, às vezes, o amor não precisa apenas ser sentido. Ele precisa ser compreendido. E curado. Porque reencontros não são coincidência. São convites. Convites para crescer. Para transformar. E para escolher, de forma diferente. Capítulo 5 – O elo que nunca se quebrou. Existem laços que o tempo não apaga. Apenas adormece. E quando despertam, trazem consigo tudo aquilo que foi deixado para trás. A música finalmente chegou ao fim. Mas, desta vez, o silêncio não trouxe vazio. Trouxe verdade. Clara ainda sentia o coração apertado, mas algo dentro dela começava a se organizar. Como se, aos poucos, as peças de uma história esquecida estivessem voltando ao lugar. Rafael permanecia próximo, em silêncio. Não havia mais estranheza entre eles. Havia reconhecimento. Eu sinto que isso não acabou ali, Clara disse, com a voz mais firme, embora ainda emocionada. Rafael concordou. Também sinto. É como se algo ainda estivesse nos ligando. O Senhor observava os dois com serenidade. Então, caminhou até uma antiga gaveta de madeira, escondida sob o balcão. Abriu com cuidado. E retirou um pequeno objeto. Era um medalhão. Antigo. Delicado. Com detalhes trabalhados à mão. Isso, também apareceu junto com o vinil, disse ele, estendendo o objeto. Clara sentiu um arrepio imediato. Antes mesmo de tocar, seu coração já reagia. Posso ver? Ela perguntou, quase em um sussurro. O homem assentiu. Assim que o medalhão tocou suas mãos, tudo mudou. Uma nova onda de lembrança surgiu. Mais intensa. Mais profunda. Mais dolorosa. Clara prendeu a respiração. Ela viu. Uma despedida. O mesmo salão, agora vazio. A mesma música, distante. E Rafael. De pé. Segurando aquele mesmo medalhão. Com os olhos cheios de dor. Leve isso com você, ele dizia, com a voz embargada, para que nunca esqueça. Clara, ou quem ela foi, hesitava. Mas acabou aceitando. E então, virou-se. E foi embora. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara no presente. Você me deu isso, ela disse, com a voz trêmula. Rafael sentiu o coração apertar. Eu sabia. Ele se aproximou um pouco mais. Eu senti que tinha sido importante. Clara abriu o medalhão lentamente. Dentro, havia uma pequena inscrição. Desgastada pelo tempo, mas ainda visível. Em todas as vidas, eu encontrarei você. O ar pareceu ficar mais denso.
mais carregado de emoção. Rafael fechou os olhos por um instante. Então eu esperei. Clara olhou, profundamente tocada. E eu fugi. O silêncio voltou. Mas, dessa vez, não era pesado. Era revelador. Porque agora eles sabiam. Havia amor. Havia promessa. Mas também havia medo. E escolhas que impediram aquele amor de florescer. Clara segurou o medalhão com mais firmeza. Eu não quero mais fugir. Rafael a encarou, com intensidade. E eu não quero mais apenas esperar. O olhar dos dois se conectou de uma forma ainda mais profunda. Mais consciente. Mais verdadeira. Mas, naquele instante, algo inesperado aconteceu. O medalhão aqueceu. Uma leve luz surgiu dentro dele. Clara arregalou os olhos. Você viu isso? Rafael assentiu. Isso não é normal. O senhor apenas observava, sem surpresa. Nada disso é por acaso, disse ele, o elo entre vocês nunca se quebrou. Clara sentiu um arrepio. Então por que voltou agora? O homem respirou fundo. Porque agora, vocês estão prontos para lembrar, e para escolher diferente. Mas havia algo mais. Algo que ainda não tinha sido revelado. Porque nem toda história guardada no tempo é feita apenas de amor. Algumas guardam segredos. E nem todos são fáceis de enfrentar. Capítulo 6 – A verdade que libertava. Nem todo segredo existe para separar. Alguns existem para libertar. O brilho do medalhão começou a diminuir lentamente, mas a sensação que ele despertou permaneceu. Clara ainda o segurava com cuidado, como se tivesse medo de que aquele momento desaparecesse. Tem mais, ela disse, quase sem perceber. Rafael franziu levemente a testa. Mas... Clara fechou os olhos. E, dessa vez, não resistiu. Deixou a memória vir. E ela veio, completa. Sem fragmentos. Sem confusão. Como se finalmente estivesse pronta para ser vista. O salão. A música. O amor. Mas também, o medo. Clara respirou fundo, com o coração apertado. Eu lembrei. Rafael se aproximou um pouco mais. Do quê? Ela abriu os olhos lentamente. E havia algo diferente neles. Agora, havia consciência. Eu não fui embora por falta de amor. Rafael sentiu o coração acelerar. Então por quê? Clara hesitou por um instante. Mas decidiu não fugir. Não dessa vez. Porque eu acreditei em algo que não era verdade. O silêncio caiu entre eles. Como assim? Rafael perguntou, com a voz mais firme. Clara engoliu seco. Alguém me disse que você iria me deixar. Rafael franziu a testa. Eu nunca faria isso. Eu sei, ela respondeu rapidamente, com os olhos marejados, agora eu sei. Ele deu um passo à frente. Quem disse isso? Clara fechou os olhos por um instante. E então, veio mais uma lembrança. Uma presença. Uma figura observando de longe. Um olhar carregado de inveja. De desejo. Tinha alguém, ela disse, com a voz baixa, alguém que queria o que a gente tinha. Rafael sentiu o corpo enrijecer. E essa pessoa, te fez acreditar que eu te trairia? Clara assentiu lentamente. Eu fiquei com medo, e fugi antes de me machucar. O peso da verdade tomou conta do ambiente. Não havia mais dúvidas. Não havia mais mistério. Havia compreensão. Rafael passou a mão pelo rosto, absorvendo tudo aquilo. Então nós não nos perdemos por falta de amor. Clara o olhou profundamente. Nos perdemos por falta de confiança. As palavras ecoaram no espaço. Fortes. Claras. Reveladoras.
O senhor do antiquário observava em silêncio, com um leve aceno de aprovação. Como se aquele fosse o momento que ele esperava. Essa é uma das maiores lições da alma, disse ele, o amor precisa de verdade, mas também de coragem. Clara apertou o medalhão entre os dedos. Eu não tive coragem naquela vida. Rafael a encarou. E agora? Ela respirou fundo. E deu um passo em direção a ele. Agora eu escolho diferente. Os olhos de Rafael suavizaram. Mas ainda havia algo dentro dele. Uma sombra. Eu também preciso dizer algo. Clara o olhou, atenta. Eu também senti medo naquela vida. Ela franziu levemente a testa. Medo? Sim, ele respondeu, medo de te perder, e, talvez por isso, eu não lutei o suficiente para te fazer ficar. Clara sentiu o coração apertar. Então nós dois nos sabotamos, completou ele. O silêncio voltou. Mas, dessa vez, era leve. Porque agora havia entendimento. E principalmente, escolha. Clara estendeu a mão. Rafael segurou. E naquele simples gesto, algo se transformou. Não era apenas um reencontro. Era uma reconstrução. Mas ainda havia um último passo. Porque compreender o passado era apenas o começo. Agora, eles precisariam provar que estavam prontos para viver diferente. Capítulo 7 – A escolha que transforma destinos. Algumas histórias atravessam o tempo. Não para se repetirem, mas para serem finalmente transformadas. Clara e Rafael ainda estavam de mãos dadas. O medalhão, agora com sua luz suave, parecia pulsar entre eles, como um coração antigo que voltava a bater. Mas algo havia mudado. A intensidade não era mais confusão. Era clareza. Era presença. Era escolha. Clara respirou fundo, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Não era apenas amor. Era coragem. Eu lembro de tudo agora, ela disse, com a voz firme e doce ao mesmo tempo. Rafael a olhou profundamente. Eu também. O silêncio entre eles já não carregava dúvidas. Carregava verdade. Clara apertou levemente as mãos dele. A gente se perdeu, porque não confiou. Rafael assentiu. E porque deixamos o medo decidir por nós. Ela sorriu de leve, com os olhos ainda marejados. Mas dessa vez, é diferente. Rafael se aproximou um pouco mais. Por quê? Clara respondeu sem hesitar. Porque agora a gente sabe. E saber, muda tudo. O senhor do antiquário observava em silêncio, com aquele mesmo olhar sereno. Como alguém que havia esperado por aquele exato momento. O passado não pode ser alterado, disse ele suavemente, mas a forma como vocês continuam, pode. Clara sentiu um arrepio leve. Não de medo, mas de compreensão. Ela olhou para o medalhão, e então tomou uma decisão. Com cuidado, fechou-o. A luz cessou. Mas algo dentro dela acendeu. Eu não preciso mais disso para lembrar, ela disse, com calma. Rafael sorriu, tocado. Nem eu. E naquele instante, algo invisível foi liberado. Como se o peso de outras vidas, finalmente tivesse sido dissolvido. O antiquário pareceu mais leve. Mais claro. Mais presente. Clara deu um pequeno passo à frente. E sem pressa. Encostou a testa na de Rafael. Um gesto simples. Mas carregado de tudo aquilo que, um dia, não puderam viver. Eu fico, ela sussurrou. Rafael fechou os olhos por um instante, sentindo cada palavra. E eu escolho você, sem medo. O tempo não parou. Mas pareceu respeitar aquele momento. Porque algumas decisões ecoam além desta vida. O senhor caminhou até o toca-discos mais uma vez. Mas, ao olhar para ele,
o vinil já não estava mais lá. Clara percebeu. Ele sumiu? O homem sorriu. Ele cumpriu o propósito. Rafael olhou ao redor, pensativo. Então, tudo isso aconteceu só para nos trazer até aqui? O Senhor respondeu com serenidade. Nada acontece só. Tudo tem um porquê. Tudo tem um momento. E vocês estavam prontos. Clara sentiu o coração aquecer. Mas dessa vez, não era saudade. Era paz. Ela olhou para Rafael. E pela primeira vez, não viu apenas alguém que conhecia. Viu alguém que escolhia. E que a escolhia também. E isso era ainda mais poderoso. Eles caminharam juntos em direção à porta do antiquário. Sem pressa. Sem medo. Ao abrirem a porta, a luz do dia os envolveu. Clara deu uma última olhada para trás. Mas o Senhor já não estava mais lá. O antiquário parecia vazio. Como se nunca tivesse existido. Ela sorriu. Acho que algumas coisas só aparecem quando precisam. Rafael segurou sua mão com firmeza. E algumas pessoas, também. Eles saíram. Não como dois desconhecidos. Mas como duas almas. Que finalmente aprenderam. Que o amor não é apenas sentir. É escolher. Confiar. E permanecer. E assim, a música que um dia os separou se transformou na melodia que os uniu para sempre. Conclusão: o verdadeiro ensinamento da história. Alguns amores não terminam, apenas aguardam o momento certo para recomeçar. A história de Clara e Rafael nos lembra que conexões profundas não acontecem por acaso. Elas atravessam o tempo, carregando sentimentos, escolhas e aprendizados que a alma precisa viver. Mas o maior ensinamento não está apenas no reencontro. Está na consciência. Eles não se perderam por falta de amor. Se perderam por medo, insegurança e falta de confiança. E quantas vezes isso também acontece na nossa própria vida? Essa história nos convida a refletir. Quantas decisões tomamos baseadas no medo? Quantas vezes deixamos de viver algo bonito por insegurança? O amor verdadeiro não precisa ser perfeito. Mas precisa ser escolhido com coragem. Porque sentir é importante. Mas confiar, dialogar e permanecer, é o que transforma o amor em algo duradouro. No fim, o destino pode até aproximar duas almas. Mas é a escolha consciente que faz com que elas permaneçam juntas. E talvez, a maior lição seja essa. O amor sempre encontra um caminho, quando duas almas decidem não fugir, mas evoluir juntas. Se essa história tocou sua alma, deixe seu like e se inscreva para viver mais encontros que o destino preparou. Clique na próxima história aqui do canal.